Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o possível time do Palmeiras. E tem indefinição, pessoal. Indefinição no time do Palmeiras, algumas dúvidas aí. O Abel Ferreira vai levar até uma hora antes da partida. Vamos trazer aí o William Tavares, o Jean Oddi, debatendo sobre o Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Na tela você vê alguns produtos aí que nós estamos deixando os itens aí na parte de baixo do vídeo. Adquira algum produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. O Grêmio, a gente tem mais ou menos a pista da equipe que vai começar a decisão de amanhã, embora eu acredite que pelo menos uma mudança em relação a esses 11 o treinador português irá fazer. Agora o Flamengo tem uma porção. Na lateral direita, no miolo de zaga, um dos zagueiros, né, no caso. O Carrascal não é certeza absoluta, deve jogar, mas não é certeza absoluta. Essa dúvida entre Samuel Lino e Cebolinha, isso para você passa mais uma grande oferta de grandes jogadores ou muita falta de convicção? Muito boa tarde. Boa tarde? Já é boa tarde ainda, né? Boa tarde, vovozinho. Boa tarde, Doctor. Boa tarde, William. Boa tarde, Pascoal. Eu quero dizer que eu fiquei quieto porque eu respeitei o seu momento não de se tristeza, chuta cachorro morto, é isso? Não, isso não. Mas eu respeitei o seu momento, você veio cabisbaixo, encostou na minha cabecinha no ombrinho, começou a chorar. Então eu respeitei esse tipo de... No ombro e chora. Meu pai sempre disse isso, respeita o mal dos outros, né? Não faz... Mas eu sei que você vai se levantar, fica tranquilo. Em relação ao Flamengo e ao Palmeiras, assim, Prial, eu acho que tanto da parte do Abel como da parte do Felipe, eu acho que são dúvidas, aquelas dúvidas boas que todo treinador, quando chega numa final de Libertadores, gostaria de ter. Eu acho que o momento do Palmeiras não é tão bom, não é tão positivo pela forma de jogar da sua equipe e tal, mas Campeonato Brasileiro, Libertadores é uma outra coisa, é uma outra história. O Abel disse isso hoje na coletiva. Jogo único, é só lembrar que o último jogo da Libertadores do Palmeiras foi contra a LDU e aquela virada fantástica, então provavelmente o Palmeiras vai entrar com aquele espírito. Eu acho que o que vem acontecendo aí, né, os desdobramentos entre Abel, Leila, o último jogo do Palmeiras, entrega, não entrega, eu acho que tudo isso vai ser levado em consideração para mudar a chavinha e aí nós iremos ver com certeza um Palmeiras forte. Lembrando que o Palmeiras, quando jogou o último jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, eu acho que o Palmeiras foi superior, teve um controle maior do jogo, embora a tática e a estratégia do Felipe foi outra, né? Não foi a que ele está acostumado a fazer, de pressionar o time adversário e tal. Ele conseguiu o gol, se fechou, aproveitou a qualidade que tem. Eu acho que o Abel tanto o Abel como o Felipe, eles já sabem a equipe que vai entrar. Para mim, eles estão definindo apenas estratégias e determinados movimentos. O Abel, porque conhece já a equipe do Flamengo, sabe onde pode explorar, sabe os duelos mano a mano que o Abel gosta de fazer em determinadas ocasiões. E o Felipe provavelmente, não sei se eu estou arriscando aqui, mas o Felipe provavelmente vai lembrar da final Palmeiras e Flamengo, do qual o Abel montou uma jogada para jogar em cima dele e onde saiu o gol. Então, ou seja, ele sabe que o Abel pode criar surpresas. Então, acho que o Felipe, pela capacidade e o estudioso, né, o jeito que ele passa para a gente essa imagem, né, de um cara que está sempre preocupado com o jogo, eu acho que também já tem equipe. Eu não acredito que tenha mudança de última hora. Ele já sabe ali, para mim, deve jogar o Bruno, deve jogar o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal pelo lado direito, o Varelinha na lateral. Varela na lateral. Eu acho que não tem mudança. E na zaga, Léo Ortiz ou Danilo? Eu colocaria o Danilo. O Léo Ortiz há muito tempo não joga. Uma final de Libertadores, talvez você sinta o ritmo de um jogo tão importante como esse. Mas acho que tem o lado do jogador ali. Mas eu entraria com o Danilo. Não arriscaria colocar o Léo Ortiz depois de tanto tempo sem jogar, né? William Tavares, meu querido, brincou com a minha agonia
É bom lembrar que o William hoje também vai passar uma noite agônica Não, mas lá em Lima. cabeça inchada... E não vai pela ser- ansiedade. E não pela ansiedade da grande final, pela grande final. Outros motivos. Já descolou uma TVzinha para ver o Peixão aí, meu amigo William Tavares? Tô só preocupado com Aqui, ó. o creme. Aqui, ó. Se o Celular. Calçade... A Ô, notícia William. é que é a seguinte, viu? Na hora do primeiro tempo do jogo do Santos, eu estarei fazendo linha de passe. Sua atenção só aumenta. Você está fazendo o programa, tem que estar concentrado, então eu não vou saber do primeiro tempo. Espero que ninguém me fale. Espero que ninguém me fale nada para não atrapalhar o meu desempenho profissional. Agora, só para compartilhar, me solidarizar com você, eu sei o que é levar 6 gols, um 6-0, de uma equipe carioca nesse Campeonato Brasileiro, viu? Eu me solidarizo com você, já aconteceu, né? Inclusive na tua casa, viu? Sua casa foi complicado, viu? Foi duro. Mas acho que o Zé Elias queria falar alguma coisa aqui do Calçade, né? Antes da gente Não, é estacionar o porque, membro. porque o vovozinho tava preocupado, queria levar uma mala, né, pro Calçade, que tava faltando alguma coisa. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, é um pote de 500 miligramas de creme, né, para ele passar no rostinho, para não tomar sol, essas coisas Foi pra mim, não? Foi pra quem? Fala. Incomparável ali. Você vê como é mal informado. Não é mal informado, é sacana mesmo. É sacana mesmo. Ele mandou um abraço pro Doctor, você percebeu? O Doctor Lollipop. É o seguinte. A quinta série pulsa. Muito forte. É insuportável quase. É o seguinte, gente. Lembrando, daqui a pouquinho, o Plihal citou aí, a gente vai trazer trechos da coletiva do Abel Ferreira também, para a gente destrinchar aqui, para analisar, de repente, o que pode acontecer aí nesse sábado. Mas nesse momento nós temos Vinícius Nicoletti e Jean Oddi, que vão acompanhar aqueles 15 minutinhos, né? Do treino do Palmeiras. Tem uma liberação ali de 15 minutinhos para você acompanhar. Não deve revelar muita coisa, mas a gente sabe. Um comentarista é um repórter atentos, espertos. Nicoletti tá por dentro. Opa, qualquer indício eles já Jean estão de também. olho lá, né, Dupla? Fala, William. Abraço para você, para todos os companheiros, Plihal, Zé Elias, lá em São Paulo. Boa tarde, Jean, tudo bem? Estamos aqui no treino do Palmeiras. Palmeiras já chegou aqui, né, Jean? Tá aqui se preparando para entrar no campo. Daqui a pouquinho começa o último preparativo aí, antes dessa decisão. Mas a gente já colheu as informações aí do time do Palmeiras que deve entrar em campo. Não deve ter mudanças em relação à ideia do Abel de deixar 11 jogadores fora do jogo contra o Grêmio. Ele deixou, inclusive, esses jogadores treinando em São Paulo, ele está se preparando e esse time deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Flamengo, com Veiga no meio-campo, esquema com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio-campo e lá na frente Vitor Roque e o Flaco Lopes. A defesa, então, com o Gustavo Gomes, Fux e o Murilo, e aí 5 homens no meio com Kelvin e Piquerez pelas pontas, o Andréas Pereira protegendo os 3 zagueiros, mais o Rafael Veiga e o Alan. O que você acha dessa ideia, Jean? Você acha que o Abel trabalhou demais, está trabalhando muito esse esquema, é um esquema que ele vai usar só contra o Flamengo? Porque até passei mais cedo, na temporada, em 73 jogos do Palmeiras, ele só usou 3 zagueiros 11 vezes e 3 vezes essa trinca de zagueiros aí para esse jogo contra o Flamengo. O Gustavo Gomes, o Fux e o Piquerez, e o Gustavo Gomes, o Fux e o Murilo. Pois é, boa tarde, Nicoletti, boa tarde aos companheiros no Monumental, boa noite já aos companheiros em São Paulo, enfim. Eu acho que, por mais que esse time tenha jogado pouco junto, que esse esquema tenha sido pouco utilizado, quem leu, inclusive, o livro do Abel Ferreira sobre a final de 2021, sabe que o Abel, ele, muitas vezes, quando tem um jogo dessa magnitude, desse tamanho, ele vai preparando esse jogo ao longo das semanas, ao longo até, às vezes, dos meses. No caso, não dá para dizer dos meses, porque, evidentemente, ele só soube que disputaria a final há menos tempo, mas eu acho que ele foi trabalhando, ele foi olhando como ele poderia jogar, claro que nesse caso olhando muito para o adversário, porque acho que isso também é diferente, quando você tem um adversário tecnicamente menos capaz que você, inferior a você, é normal você dizer, não, pera lá, o que eu tenho de melhor para colocar, como eu posso render mais e olhar um pouco menos para o adversário. Quando você tem um adversário do nível do Flamengo, com os jogadores do Flamengo,
talvez você parta justamente das qualidades do adversário para tentar conter essas qualidades. É uma escalação que vai ao encontro, né, do que o próprio Abel falou para a gente ontem na entrevista. Ele falou, não está muito difícil descobrir qual vai ser a escalação, né, como quem disse. É que sabe o que é, né, gente? Até você mesmo estava comentando, passou ali, como ele tirou os 11 jogadores, a ideia de que ele poderia fazer alguma surpresa, né? Ele vai mexer... Porque essa é a lógica do Abel em geral, né? Então. Apresentar surpresas. Mas eu acho que ontem ele falou o Veiga como o Alan. Muito bem, dá uma travadinha lá, daqui a pouquinho a gente volta com o constante Vinícius Nicoletti, na marcação. Travou. Então assim, não sei em que momento. Vai lá, Jean, vai lá, deu uma travadinha enfim. aqui, Jean, pode retomar o raciocínio aí. Não, assim, só então o Abel falava pra gente, não tá difícil de saber quem são os 11, a questão é como eles vão jogar. E aí o Nicoletti apurou muito bem, pra variar, aliás, deixa eu encher a bola do Nicoletti aqui, porque ele tem acertado todas, viu? Isso é indiscutível, basta ver o histórico. E ele apurou que, enfim, o Andreas vai jogar como um cara mais protetor, sim, dos zagueiros, e aí você vai ter tanto o Alan do lado direito como o Veiga do lado esquerdo, ajudando muito nessa marcação, né? Ajudando também o Kelvin do lado direito, o Piquerez do lado esquerdo, e acho que é um meio campo que não tem um volante, né, de características, você dizer, volante, o Andreas Pereira é volante, né? Não tem, Cincão não tem. Cincão não tem, eu acho que... Então o Andreas Pereira é o mais volante aí dos três e, portanto, é um meio campo que joga também, que tem capacidade para jogar, iniciar as jogadas e, claro, acionar a dupla de ataque do Palmeiras, que hoje talvez seja o seu ponto mais forte. Ô Jean, uma das preocupações do Abel, claro, um jogador que está sendo destaque do Flamengo nessa temporada, o Arrascaeta, que joga ali com liberdade no meio campo, chega no ataque, entre linhas, entre os zagueiros e também os jogadores do meio campo. Como é que você imagina que com esse time o Palmeiras vai marcar o Flamengo e vai anular o Arrascaeta? Pois é, acho que possivelmente a gente vai ter os dois meias do meio campo do Palmeiras, acho que mais preocupados talvez com os volantes adversários. E aí o Palmeiras joga com 3 zagueiros, possivelmente um deles, né, acompanhando bem de perto ali o Arrascaeta, porque é o cara que está fazendo a diferença. Eu acho que isso não tem muita discussão, né? A gente tem visto um Arrascaeta como o grande nome do Flamengo na temporada, é o cara que se você der uma brecha... E aí, assim, cara, isso é futebol, você faz um esquema, você prepara tudo certinho e você pode jogar 89 minutos fazendo exatamente aquilo que o seu treinador pediu, conseguindo encaixar a marcação, perseguições do jeito que ele eventualmente tenha pedido e tudo mais. Mas contra um time como o time do Flamengo, basta um erro. Basta 2 segundos de desatenção. Ali no meio. Porque ele está fazendo a diferença, assim, em todos os jogos praticamente, contra quaisquer adversários. Então eu acredito que talvez a gente vai ter um zagueiro aí mais preocupado com a Arrascaeta desses 3 que a gente falou. Porque ao contrário do que muita gente imaginava, nós estamos falando de um Palmeiras que vai jogar com 3 zagueiros de fato, né? O Fux não vai ser o volante. Muita gente dizia que o Fux seria um volante, mas pelo que você apurou, a gente deve ter o Fux jogando de fato como um zagueiro, um terceiro zagueiro. Vamos posicionar aqui agora, Jean, para mostrar o treinamento que vai começar daqui a pouquinho. Queria que você falasse também, Jean, antes de devolver lá para o William, sobre um personagem que pode decidir o jogo, que tem esse espírito, Rafael Veiga. Você já falou um pouquinho antes dele, mas é um jogador fundamental para o Palmeiras, no sentido que está na história, é o artilheiro do Palmeiras no século, com 109 gols, marcou 2 vezes no jogo da classificação contra a LDU, e é o jogador na história do Palmeiras que mais fez gols em decisões. Contou o currículo dele para entrar nessa final como titular, ou você acha que ele é o momento que ele está merecendo entrar no time ou outros jogadores mereciam? Eu acho que contou o currículo, mas não no sentido de que ele é tão grande na história do Palmeiras que a partir daí ele ganha uma vaga de titular no time. Não acho que seja isso. Embora para mim o Veiga não esteja fazendo a sua melhor temporada. É uma temporada mais irregular, mas é uma temporada em que ele decidiu também momentos importantes, né? Basta a gente olhar inclusive para um jogo recente, para o jogo contra a LDU, quando ele começa no banco de reservas e ele é absolutamente determinante
determinante para que o Palmeiras faça o terceiro e o quarto gols contra a LDU e consiga essa vaga na final. Então eu acho que quando a gente fala contou o currículo, mas não pela importância dele na história do Palmeiras, contou este currículo de capacidade de decidir jogo grande. É o cara que, em geral, acaba sendo decisivo em grandes partidas, nas partidas mais importantes dessa era tão vencedora do Palmeiras. E aí eu acho que também entra um pouco você olhar para os outros. O Maurício tá voando, o Sousa tá voando, o Felipe Anderson tá voando. Não são jogadores que, assim, acho que são bons jogadores, que têm tido momentos importantes na temporada, mas nenhum deles também tá no mais alto nível. Não estamos falando do Vitor Roque, por exemplo. Então, acho que a partir do momento que a disputa é com esses e que o Rafael Veiga tem esse. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a preparação do Palmeiras. Está chegando a hora, neste sábado teremos aí a grande final da Taça Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras buscando aí ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. E, como eu falei no início do vídeo, Abel Ferreira com algumas dúvidas e vai levar essas dúvidas até 1 hora antes da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e, mais uma vez, trazendo aí os produtos, porque agora o YouTube está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então tá aí alguns produtos que você pode adquirir, produtos em promoção. Você adquirindo aí algum produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal, vai estar ajudando aí o Palmeiras nas vendas também. Gostou do vídeo? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.